Boa noite, graça e paz, amém? Convido a amada igreja a abrir suas Bíblias em 2 Crônicas 20. E se coloque em pé e ver essa palavra de Deus, amém? Todos acharam? 2 Crônicas, Velho Testamento. Meu subtítulo é aqui: Deus concede a Josafá vitória sobre os seus inimigos. Amém? E sucedeu que, depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Ou seja, uma galera se juntou para atacar o rei Josafá. Amém? Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria. E eis que já estão em Azon Tamar, que é Engedi. Muitas vezes, vocês podem sentar porque eu vou comentando versículo por versículo, vocês vão ficar cansados. Muitas vezes, nós somos advertidos contra situações contrárias. Por exemplo, nossa, a empresa está ruim. Estão mandando o povo embora. Acho que vão mandar a gente também. Mas, o que a gente cantou mesmo? Que a gente tem um poderoso Deus. E quando a gente lembra do nosso poderoso Deus, está escrito na palavra dele que a porta que ele abre, ninguém fecha. E aquela que ele fecha, ninguém abre. Então, enquanto o seu propósito naquele local, seja qual for, dentro da família, da faculdade, do trabalho, não se encerrar, a porta não fecha. Amém? E o Espírito Santo também está falando para mim que 1000 cairão ao meu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, porque é Ele que nos guarda. Amém? Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor e apregou o jejum em todo Judá. Ou seja, quando a gente ouve as más notícias, além de a gente fazer igual Jesus fez lá em Mateus 4, que ele combateu todas as situações que Satanás, todas as frases que Satanás diz, se ele combateu com a palavra, quando nós ouvimos e nós tememos, igual está aqui, Josafá, o que ele fez? Ele não foi falar para a mulher, ele não correu para falar para uma outra pessoa, ele não correu para falar com os conselheiros, ele pôs-se a buscar o Senhor. Por que muitas vezes acontece? Acontece uma situação, você vai aqui, vai colar, vai lá. Aí você chega no pastor e fala assim: ai, já fiz de tudo, só falta orar. Oi? Como assim? Você fez tudo ao contrário. A primeira coisa você ora. Depois você faz as outras coisas, que são as estratégias que Deus vai te dar. Amém? Então ele apregou o jejum, pôs-se a buscar e apregou o jejum em Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Para quem que ele foi pedir socorro mesmo? Então, né? Minha conta está negativa, eu vou pedir um empréstimo. Nanina, não. Se Deus falar que é para pedir, amém. Se ele não falar nada, alguma coisa vai acontecer. Amém? Ou então você está numa situação difícil e você pensa: vou pedir, vou fazer. Não, você não vai pedir, você não vai fazer nada. Você vai pedir socorro ao Senhor. Igual está lá no Salmo 121:1. Elevo meus olhos para o monte.
De onde me virá o socorro? Ou seja, se eu estou olhando, onde está o nosso Deus? Ele está em todos os lugares, mas quando a gente olha assim para o céu, quando a gente olha para o céu, a gente para de olhar as situações que são contrárias ao nosso redor. E a gente começa a olhar para o alto. E no alto a gente vê que está o nosso socorro, está o nosso Senhor. E por que o alto? Imagine, um parênteses aqui. Quando um avião está para cair, se ele ou está com algum problema de pane, qual a melhor forma de ele achar um lugar para pousar? Se ele for mais para baixo ou se ele for mais para cima? Se ele for para o alto, porque do alto ele tem uma perspectiva melhor e ele pode achar algum lugar que ele se consiga safar. Agora, se ele for... Entendeu? Então, quando a gente está numa situação, primeiro a gente vai se posicionar, procurar o Senhor, vai buscar o Senhor. E quando a gente busca o Senhor, a gente começa a olhar para o alto. Porque é de lá que vai vir o nosso socorro. E quando a gente está olhando para o alto, o autor e consumador da nossa fé, a gente para de olhar para as circunstâncias. Igual Pedro, quando ele tirou os olhos de Jesus, o que aconteceu? Começou a afundar. A gente não pode tirar os olhos do Senhor, porque a gente olha para as circunstâncias e fala, eita, Jesus falou que vai dar, mas olha, igual aquele povo que foi lá, os espias. Só 2 conseguiram ter a mesma visão que o Senhor tinha dado. Eu já dei a terra para vocês. Se tem gigante, se tem Golias, se tem lá o que for, eu já dei. Vocês se posicionam e fazem o que eu falei. Ninguém falou que você aceitar Jesus ia ser 1000 maravilhas. Aceitei Jesus, no outro dia já tenho carro, o emprego de 10 mil reais, tenho trocentas horas para ler, estudar a palavra. Não. Eu lembro que quando eu fui fazer uma entrevista para fazer ITQ, eu estava indo, o Espírito Santo falou para mim assim, o meu reino é conquistado à força. Eu, beleza. A Ana Paula é pituquinha assim, 3 anos. E ia a pé, né? Porque a gente não tinha atingido. E era meia hora caminhando. Para ela era puxado. Quando eu fiz a entrevista, qual a primeira coisa que o pastor falou para mim? Você sabe que o reino de Deus é conquistado à força? Foi só confirmação, que eu ia ter que me esforçar se eu quisesse acabar aquele negócio. Mas Deus falou que era para fazer, então ele ia me dar condições, né, de fazer. Que ele nunca vai falar assim, para você fazer uma coisa no qual ele não vai estar te capacitando, dando a provisão, dando escape para que você efetue. Ele não dá ponto sem nó. Amém? Continuando aqui. Em Judá se assentou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscarem ao Senhor. Ou seja, era um grande exército? Era um grande exército. Aí, como era um grande exército, muitas vezes você, eu, ninguém aqui é super crente. Então a gente precisa, como família, orar pelo outro. Uns orando pelos outros. Porque nós somos família. Então, quando a luta está difícil, a gente chama todo mundo para ajudar. E muitas vezes você fala assim, mas eu vou falar do meu problema? Não necessariamente. Você fala assim, estou precisando de oração. Claro que você não vai terceirizar a sua oração, hein? Não fala para fulano orar e você não ora. Você ora, o fulaninho ora e todos oram, né? Que, fulano está orando por mim, tá tranquilo, não. Porque oração é um tipo de intimidade que você vai criar com o Senhor. Muitas vezes ele pode dar uma resposta que eu tenha para uma outra pessoa, mas se eu não tiver com intimidade com Deus, eu posso cair no engano. Eu tenho que testificar aquilo que foi falado pela pessoa, testificar no meu coração. Certo? No meu espírito, tá, gente? O coração é enganoso. Mas quando é espírito com espírito, não tem engano. Amém? A gente sempre fala coração. Quando eu penso em coração, eu penso no espírito, tá? Só um parênteses meu. Então, eles foram todos buscarem. Todos eles foram buscar ao Senhor. E pôs-se José... que José? Estou pensando lá no José.
E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. Se nós formos lá em Hebreus 10, 25, ele vai falar o quão importante é nós estarmos na congregação. E não é nada mais do que o Josafá fez. Ele colocou o pessoal em pé na congregação. Porque nós, enquanto igreja, as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Eu sou igreja. Mas quando a igreja se reúne, as forças aumentam. Se ele está aumentando de lá, a gente aumenta de cá também. Porque a gente não vai arredar pé. Amém? O inimigo estava vindo? Estava. Mas o que ele fez? Ele se posicionou, pôs os olhos em Jesus, né, em Deus, e para que ele fosse enfrentar, e se pôs a buscar. Quando a luta está grande, não adianta eu ficar correndo para lá e para cá. O que é? Vamos nos posicionar? É por orar, pedir que os outros orem. Vamos pedir. Qual a estratégia? É a estratégia. Quem dá a estratégia é Deus. Amém? E disse: Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus, pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes, na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Ou seja, ele sabia o quão poderoso era o Deus dele, e que não havia nenhuma situação a qual o Deus dele o nosso Deus, né, não possa fazer nada. Não existe. Ele pode sim estar vendo se nós estamos nos posicionando e atendendo, ouvindo, obedecendo às estratégias dele. Mas ele jamais está tipo assim, tô nem aí, Não, nosso Deus não está nem aí, ele está. Ele está conosco em todo o tempo e está vendo o que está acontecendo. Eu sempre falo, nossa vida é uma régua, nós estamos muitas vezes como barata tonta na régua, e Deus está aqui só olhando, e Ele sabe ao fim que vai levar cada situação. Por isso que Ele dá as estratégias para que nós possamos ter um bom fim. E isso quer dizer que quando ele dá a estratégia, nós temos que ouvir. E muitas vezes, na estratégia dele, a gente tem que passar pelo processo. Não adianta, por exemplo, saber que tem uma lição que vai de 1 a 10, eu fazer a 1, depois pular para 5 e pular para 10. Eu posso conseguir fazer exercício? Posso. Mas, com certeza, naquele caminho, na lição 2, 3 e 4, tinha algo que eu precisava aprender. Que pode ser que eu precise ir para a lição 11 e eu não consiga porque eu pulei etapas. Deus, Por exemplo, já pensou se as crianças nascessem hoje e daqui 1 ano, 2, já tivessem com uns 15 anos? Nossa, não ia dar certo. Tudo tem seu processo, como está escrito lá em Eclesiastes. Se há tempo para todas as coisas, o nosso processo também tem um tempo. E quanto mais cedo nós aprendermos a escutar e a obedecer às estratégias, mais rápido a gente muda de fase, sabe? Eu não jogo videogame, mas eu sei que o pessoal que faz digitação com computador, enquanto você não faz não sei quanto, ele não te dá traição, né? Então, dessa forma, enquanto a gente não aprender, volta. Não aprendeu? Volta. Quando você aprende, muito bom. Aí vamos para outra coisa. Por quê? Deus jamais vai te dar uma coisa que você não seja capaz de suportar. Quem já pensou? Ele não quer acabar com você, ele quer que você cresça. E ele sabe, ele te formou, ele sabe da sua estrutura, e ele sabe as guerras que você você é capaz de guerrear com o tempo que você tem de caminhada com ele. Conforme você vai caminhando, as guerras vão ficando mais difíceis? Vão, mas isso é um sinal de que você está crescendo. E nada melhor do que crescer na presença do Senhor. Amém? Aí depois ele faz assim: porventura, ó Deus nosso,
Não lançaste tu fora os moradores desta terra, de diante do teu povo de Israel, e não o deste a semente de Abraão, teu amigo, para sempre? Então, aqui, olha só. Por que é importante nós conhecermos a Bíblia? Aqui ele está lembrando a Deus que aquela terra ali, ele tinha prometido a Abraão. E ele não poderia falhar, ele não poderia voltar atrás naquilo que ele prometeu. Ou seja, esse povo que está vindo contra nós, povo de Judá e Jerusalém, não pode nos massacrar e tirar nós dessa terra, porque o Senhor prometeu para Abraão, e nós somos descendentes de Abraão. Então, muitas vezes acontecem coisas nas nossas vidas que nós temos que invocar a palavra. Por exemplo, a arma forjada contra a minha vida não vai prosperar. Ou, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E quando eu falo isso, pode ser no sentido de não me faltar domínio próprio, não me faltar a graça, não me faltar, entendeu? Não é só dinheiro, porque muitas das circunstâncias a gente precisa de muita graça para não chutar o pau de barraca. E Deus dá graça. Aí não falta. Não é verdade? Não é? Eu que eu digo. Que trabalhar com o povo não é fácil, viu? Oh, meu Deus. Dai graça. E, continuando aqui. Então, ele invocou a promessa que tinha sobre aquele povo que era descendente de Abraão. Correto? Se tiver alguma coisa errada, presbítero, você faz assim. E habitaram nela e edificaram nela um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Ou seja, em nenhum momento Josafá esqueceu que quando vem o inimigo contra a vida dele, ele tinha que buscar o Senhor, ele tinha que ir para a congregação, e ele sabia que ele ia clamar e ia ser ouvido. E muitas vezes, quando a gente está numa situação de aflição, Satanás vem com aquela: mas Deus não vai te ouvir. Mas você pecou. Mas você isso, mas você... pequei? Tá, mas está escrito na palavra que ele é fiel e justo para me perdoar quando eu confesso o meu pecado. Então eu vou confessar, eu vou ficar limpinho, igual a neve, igual está lá em Isaías, e vou entrar na presença do Senhor e ele vai me livrar. O problema que as pessoas têm é de escutar a voz do inimigo, e aí vai ficando a sacolinha do pecado, vai cada vez maior, né? Aí quando a pessoa vê, ela não está mais andando, porque está tão pesada. Aí o lance é: pecou, se arrependeu, pede perdão, está tudo limpo. Porque o nosso Deus, ele lança no mar do esquecimento os nossos erros, os nossos pecados. No entanto, muitas vezes a gente pesca de volta, né? Ou Satanás pesca para nós. Então a gente tem essas duas situações. Mas a gente tem que ter em mente que Deus, uma vez que ele nos perdoa, ele não fica nos acusando. Quem nos acusa é o diabo. E quando ele vem nos acusar, a gente fala assim: Jesus já me perdoou, sai pra lá. Amém? E agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os das montanhas de Seir, pelos quais não permitiste que passasse Israel, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não destruíram. E eis que nos dão o pago, vindo para lançarmos fora da herança a que nos fizeste herdar. Então, mas na verdade eles tinham que ter acabado com todo mundo, né? Então, quando Deus dá uma estratégia ou fala algo, a gente tem que obedecer tudo nos mínimos detalhes. Por exemplo, Abraão, foi prometido para ele que ele ia ter um filho de Sara. Aí vai a Sara e fala: não, fica aqui com Agar. E agora a gente tem os ismaelitas, né, que são os árabes, e a gente tem o povo de Israel, que briga o tempo todo. Deus sabia disso? Sabia. Mas não teria sido melhor que Abraão tivesse obedecido ao pé da letra? Amém? No versículo 12.
Deus nosso, porventura não o julgarás, porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. Novamente, pode ter um turbilhão, mas se você manter os olhos fixos naquilo que Deus te prometeu, a sua mente fixa naquilo que Ele te falou, igual lá em Josué. No primeiro capítulo de Josué, ele fala que ele tinha que meditar naquela lei de dia e de noite e não se desviar nem para a direita nem para a esquerda, para que ele chegasse ao propósito que Deus tinha para ele enquanto líder daquele povo. E nós temos que fazer a mesma coisa. Nós temos que estar com os nossos olhos postos em Jesus e sensíveis ao Espírito Santo e à sua voz para obedecer. Tinha um pastor que ele falava assim, que o abecedário do crente era diferente, era obedecer. Entendeu? Obedecer. A gente obedece e tudo está tranquilo. Quando não, tem as consequências. Não que o nosso Deus seja um carrasco, gente. Mas é assim. Por exemplo, eu sei que uma coisa é errada. Tipo, eu sei que roubar é errado. Aí me dá louco, eu roubo. Deus vai me perdoar? Claro que Ele vai perdoar. Agora, se tiver que pagar pela lei do homem, eu não vou pagar. Por quê? É a minha consequência que eu tenho que pagar. Né? Tudo bem que eu vou estar aqui com Deus? Vou. Mas pela lei do homem eu tenho que pagar. Simples assim. E todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, as mulheres e os seus filhos. Olha só que interessante, né? As mulheres não eram muito contadas, mas aqui falou que estava todo mundo, inclusive as mulheres e as crianças. Que as mulheres nunca eram contadas, né? Não sei quantos homens. E aqui ele está citando que todo mundo, também suas crianças, as suas mulheres e seus filhos. Então, quando é para se posicionar, é todo mundo. Se um não se posiciona, é igual, por exemplo, a gente está brincando de cabo de guerra. Tem a mesma quantidade de pessoas dos dois lados e digamos que a força dos dois lados é igual. Mas se um resolve falar assim, não vou puxar, o outro time ganha. Então, enquanto igreja, todos nós temos que nos posicionar e estar em comunhão e ter unanimidade naquilo que está sendo colocado pelos nossos pastores. Que é para guerrear? Vamos guerrear. Qual a estratégia é essa? Vamos fazer. Não é assim, tá, presbítero é ungido, a pastora é ungido, os ungidos vão. Não, é a igreja. É a igreja. Amém? Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaias, filho de Ageiel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf. E Jaziel disse, dai ouvidos todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá. Assim o Senhor vos diz, não temais nem vos assusteis, por causa dessa grande multidão. Pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Na verdade, todas as pelejas que nós estamos envolvidos, o nosso Pai Maior tem que estar com a gente, porque eu acho que é a terceira vez que eu falo isso no culto, mas lá em João 15 está falando que sem Ele a gente não pode fazer nada. Então, na peleja, Ele está conosco. E quando nós estamos na peleja e Ele está conosco, a vitória é certa. Mas não é porque que a vitória é certa e Ele está conosco que a gente não vai se posicionar. Amém? Aí ele fala assim, amanhã descereis contra eles e eis que sobem pela... Aí ele dá a estratégia da onde eles estariam e como eles fariam e o que aconteceria. Eu vou encerrar daqui a pouquinho. E o que aconteceu? Eles simplesmente viram
a mão do Senhor agindo a favor deles. Porque o que acontece? Quem nos justifica é Cristo. Muitas vezes as pessoas falam alguma coisa sobre você, você não tem que se gastar saliva, não. Deixa falar, porque quem vai nos justificar é Cristo. Quem vai mostrar a realidade, quem vai mostrar a verdade é Cristo. Aí a gente cai lá da arma forjada contra nós, não vai vir contra nós e vai ser vencedora. Por quê? Se é mentira e nós estamos na luz, vai cair por terra. O mundo aí fora não fala que mentira tem perna curta? Se eles estão inventando calúnias sobre nós, ou sobre alguma situação que eles querem nos envolver para, primeiro, denegrir o nome de Cristo, né, gente? Porque antes de ser Raquel, eu sou de Jesus. Então, eles sempre vão... E olha, quando eu falo eles, pessoas que são manipuladas, se deixam ser usadas pelo inimigo, porque a nossa luta não é contra carne nem sangue, se deixam ser manipuladas pelo inimigo para agir contra a nossa vida. Só que a gente se posiciona e fica só olhando o que acontece com eles. É maldade? Não, não é maldade, porque quem vai nos justificar é Jesus. Amém? Então, muitas vezes a gente vê que as pessoas estão falando umas barbaridades, aí a gente, Jesus, e sai fora. Amém? Porque se a gente ficar lá, a gente se contamina. A gente fica bravo, a gente perde o domínio próprio. Aí depois a primeira coisa foi assim, nossa, ela rodou a banhana, mas ela não falou que era crente? Desceu do salto, crente? Né? Então a gente tem que prestar atenção nessas coisas. No versículo 18, ele vai falar assim. Não, vamos ver o 17. 17 ele diz assim: nessa peleja não tereis que pelejar, parai, estai em pé e vede a salvação do Senhor, para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais bem, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. E toda vez que eu leio esse versículo, eu não posso deixar de não ir lá em Josué. No primeiro capítulo de Josué, ele fala assim... No versículo 9 ele fala assim: não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Nossa, é o meu Deus. Mas estava tudo contra você. Arma forjada, é o meu Deus. Amém? E depois, no versículo 18, ele fala assim: então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando o Senhor. Ou seja, eles adoraram. Porque assim, quando Deus te dá estratégia e você cumpre, você pode ainda não ter visto o resultado, mas você pode já adorar. Às vezes a gente faz uma pergunta e Deus nos dá a resposta e fala o que vai acontecer. Aí você não tem que ficar, ai, nossa, quando será que vai acontecer? Será hoje? Será amanhã? Daqui a um mês? Não. O que ele prometeu? Ele vai cumprir. Ah, ele prometeu e vai cumprir? Vou adorar hoje, vou agradecer hoje, vou festejar hoje. E quando acontecer, vou festejar mais ainda. Amém? Porque o que o inimigo quer que a gente faça? Que no tempo da espera a gente murmure, a gente fique triste, a gente fique cansado e a gente fale até, ai, acho que Deus esqueceu. Não, Deus não esqueceu. Ele falou, ele cumpre. Só que é no tempo dele, da maneira dele. Porque os planos são deles, não são nossos. E os planos deles são perfeitos. Lembra a régua? Ele sabe de tudo. Nós achamos que e pensamos que sabemos de alguma coisa, mas não. Convido todos a ler o livro de Jó,
capítulo 28. Entendeu? A gente não sabe de nada. E pela infinita misericórdia, ele acha a graça da gente. Porque se ele fosse pesar a mão, se ele fosse fazer agora no Velho Testamento, não tinha mais ninguém aqui. Graças a Deus, estamos no tempo da graça. Graça a favor não merecido, tá, gente? Aí depois diz assim, e levantaram no 19, e levantaram-se os levitas dos filhos de coatitas e dos filhos de coraitas para louvarem ao Senhor, Deus de Israel, com voz muito alta. Ou seja, eles ainda não tinham enfrentado o grande exército. Mas Deus já tinha falado que a peleja não era deles, que eles iam vencer. E, no final das contas, eles mesmos se confundiram entre eles se acabaram entre eles, certo? E o presbítero fica só assim, meu Deus, por que fica me apontando? E eles se atacaram entre eles. Ou seja, não foi necessário que ele fosse lá lutar. Primeiro que o exército do outro era maior. E mesmo assim, Deus já tinha garantido a vitória e ele confiou naquilo que Deus tinha falado. Porque ele buscou, se posicionou, Deus deu a resposta e ele já se prostrou e agradeceu. Sabendo que Deus ia fazer o que ele tinha falado. Porque aquela terra era promessa para o povo de Abraão. E se eles eram povo de Abraão, não tinha como eles serem exterminados. Amém? Então, todas as promessas que Deus fez na sua vida, na minha vida, elas vão se cumprir. Só que tem o tempo de Deus e Ele vai esperar que você esteja pronta ou pronto para enfrentar aquilo que você vai ter que passar para chegar lá. Por exemplo, se no primeiro dia que nós aceitássemos a Jesus, ele falasse tudo o que acontecer, eu pelo menos na minha vida, eu ia falar, porque quando você não conhece Jesus, no primeiro dia ele fala tudo que, por exemplo, um cara que é empresário, não sei o quê, aí ele fala assim, então, a sua empresa, você não era muito honesto, né? Com imposto de renda, com seus empregos, você vai perder a sua empresa. A sua mulher, então, você não está casado com ela, né? Ela também está no pacote, você não vai ficar mais com ela. Aquele carro você vai perder porque você não vai ter dinheiro para pagar. Agora, imagine, no primeiro dia você fala, você levanta a mão, vai lá na frente e você ouve tudo isso de Deus. O que você vai fazer? Meu Deus do céu, que isso? Que loucura! Vai sair correndo, porque a gente sempre vem achando que a gente vai receber alguma coisa. E aí o cara fala que você vai perder tudo. Ele vai te limpar, mas até a gente entender que tudo que ele está tirando, ele está nos limpando para dar coisas que vão vir com honestidade, que estão vindo do trono, até a gente entender isso, não dá. Tem que ser aos poucos. Não dá para ser assim, pá. Tem que ser aos pouquinhos. Tem que comer pelas beiradas. Porque se já vai perdendo tudo de vez, tem os que tem que ser mais radical, né? Mas, normalmente, não é. Porque, como eu falei no começo, Deus que te fez, Ele sabe como Ele vai te moldar, como Ele vai te transformar e o que você suporta. E é de acordo com aquilo que você vai suportando, que você vai crescendo, que Ele vai te dando. Amém? Aí, por isso que é importante a gente manter em comunhão com Deus. Porque, por exemplo, a pessoa tem um bom emprego. Não, é forte que nem um touro. Veio para Jesus e ficou doente. Primeira coisa que vão falar, tá vendo? Quando você não era de Jesus, você era forte, agora você está aí doente. Não é não? Aí o que você tem que responder? Não, meu Deus está fazendo dessa minha doença uma grande oportunidade de eu viver um milagre. Mas vai ser assim de cara? Claro que não, né, gente? Vai ser com intimidade com Deus, porque a gente sempre pensa, ai meu Deus, e agora não sei o quê. Não, a gente tem que fazer igual Josafá. O calo apertou, corre para o Senhor, olha para cima, adora. Mas não se desespera, porque no desespero a gente vai fazer coisas que vão piorar a situação em vez de melhorar. Por exemplo, a pessoa que, por exemplo, está com algumas dívidas.
Aí tá desempregado, não sei o que, ninguém vai prestar dinheiro. Eu vou com a agiota. Não, meu filho, não vai com a agiota, não. Você vai piorar a situação. Fica devendo do jeito que tá. E depois vê lá com Deus como é que vai dar para pagar isso aí, mas não vai para agiota. Porque o homem, muitas vezes, ele quer resolver com as próprias mãos. E muitas vezes o que Deus está pedindo para a gente é, tá vendo isso aqui? Entrega. Eu vou resolver. Tá bom. Ih, tá demorando. Eu vou resolver, tá? Não. Vou resolver, Deus. Descansei. Acontece isso muito com situações familiares. A gente ora, jejua, e vai no monte, e vai, e ora de madrugada, isso aqui, e a pessoa não se converte. Gente, calma. Tem o tempo certo para a pessoa se converter. Às vezes, aí você fala assim, não, vou falar para a pessoa de noite de Jesus. Foi essa a estratégia que Deus te deu? Vou falar, ou você ficar quieto e dar testemunho daquilo que Deus fez na sua vida? Tem que saber qual que é a estratégia. Se é falar igual uma matraca de Jesus, ou se é calar e ver a transformação que Jesus fez na sua vida. Já orou, já pediu, já deu estratégia, está fazendo, ainda não aconteceu? Calma, o tempo é dele. O tempo é dele. Mas não pega de volta. Não pega de volta problema, porque se ele falou que vai solucionar, ele vai solucionar. Como? Não sei. Ele que sabe. Quando? Muito menos. Mas ele vai. Amém? Era só isso. Então, que nós possamos lembrar sempre que a gente precisa se posicionar. Tem estratégia? A gente obedece. E não interessa o tempo que vai demorar. A gente vai continuar firme. Enquanto a gente não pode testemunhar a vitória, a gente vai louvando e agradecendo por ela. Amém? Todos entenderam? Não é discipulado. Amém? Então, vou orar. Querido amado Deus, em nome de Jesus, te agradecemos por essa palavra, Pai. Que o Senhor esteja ministrando nos nossos corações. Que a semente possa encontrar uma terra onde ela possa estar sendo germinada. E que ela possa continuar sendo trabalhada pelo Teu Santo Espírito. Que o Seu Santo Espírito venha apontando com o que foi falado, aquilo que é necessário que nós alinhemos de acordo com aquilo que foi mencionado, de acordo com aquilo que é o Teu propósito para as nossas vidas, para a vida daqueles que nós temos orado, para a vida daqueles que estão ao nosso redor, Pai. Que o Senhor possa fazer com que nós possamos praticar o que nós temos ouvido. E que isso seja de testemunho para engrandecer e glorificar o Teu nome. Porque nós temos que nos lembrar sempre que é o Teu nome que está acima de todo nome. E que nós possamos diminuir para que o Senhor cresça. Que toda a honra e toda a glória sejam dadas a Ti. Em todas as circunstâncias que nós obtenhamos algum tipo de vitória. A promessa que o Senhor fez se cumprindo. Nós temos que ter a humildade de dizer e saber que foi o Senhor que fez, foi o Senhor que providenciou, é o Senhor que está no centro, é o Senhor que está no controle, o Senhor que é o Deus Todo-Poderoso e que tudo pode fazer pelas nossas vidas. Amém? Você que está nos assistindo, Deus abençoe e que a graça do Senhor, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com vocês hoje e todo sempre. Amém?